Eu quero partilhar com você esta mensagem, começando com uma pergunta. Você se recomendaria a outros? Essa é a pergunta. Você se recomendaria a outros? Você tem coragem de se indicar para outras pessoas? Por exemplo, se surgir uma vaga de trabalho em determinada área, e suponhamos que você sabe fazer aquela função, você conhece o serviço, você se recomendaria para aquele serviço? Ou se você sabe que tem alguém querendo se casar, e aí você se recomendaria como futuro cônjuge dessa pessoa? Seja você um rapaz e fica sabendo que uma determinada rapariga quer se casar, você se recomendaria a ela como candidato a marido, não é? A futuro marido? Ou você, minha irmã, que é uma rapariga e os brasileiros que acabaram de chegar do Brasil é moça, não é? Só para vocês não ficarem ofendidos. Então, você, minha irmã, você se recomendaria para um casamento? Você se recomendaria para qualquer coisa que as pessoas estão a necessitar na rua? Não é? E é sobre isso que eu quero pensar com você. Nós vamos ler o capítulo 6 de 2 aos Coríntios, alguns versículos ali, ou praticamente todos, mas nós vamos trabalhar em cima desse texto. Enquanto você abre em 2 aos Coríntios, capítulo 6, eu quero só contextualizar. Os estudiosos apontam que essa carta que Paulo, essa segunda carta, que nós chamamos de segunda carta, né, aos Coríntios, escrita por Paulo, é Paulo tentando fazer meio que as pazes com os coríntios, porque Paulo foi o fundador da igreja em Corinto. Se você depois, por curiosidade em casa, pode ler Atos capítulo 18, você vai ver que Paulo chegou lá em Corinto, esteve lá com Áquila e Priscila, e eles fundaram uma igreja ali. Só que depois de um determinado tempo, Paulo saiu, foi para Éfeso, etc. Depois de um determinado tempo, começaram a chegar alguns homens que Paulo vai chamá-los, nessa segunda carta, Paulo vai chamá-los lá no capítulo 11, mais ou menos, acho que verso 5, se eu não estou enganado, Paulo vai chamá-los de superapóstolos. Tem tradução que não vem a palavra superapóstolo, mas a minha tradução, a Nova Almeida atualizada, provavelmente a NVI também, traz a palavra superapóstolos, ou algumas traduções vão trazer excelentes apóstolos. Esses superapóstolos nomeados por Paulo, ou rotulados por Paulo como superapóstolos, eles eram homens mais eloquentes do que Paulo, eram homens que tinham mais recursos do que Paulo. Então parece que a igreja de Corinto começou a deixar Paulo de lado. Então Paulo escreve essa carta para tentar restabelecer o relacionamento dele com a igreja de Corinto. Então, para o pessoal que está nos assistir, nós tivemos aqui um problema técnico e nós vamos ler o que está em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 1. E o título da nossa mensagem de hoje é: você se recomendaria a outros? Então o apóstolo Paulo, ele começa assim no verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, esse ele aqui, ele está falando do próprio Deus. Ele termina o capítulo 5 dizendo, não é, assim no verso 20 e 21, ele diz assim: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, né? Então ele vai começar o capítulo 6 dizendo: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, ou seja, somos cooperadores com Deus, em outras palavras, com Cristo. Ele diz: também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Então ele está dizendo, eu quero encorajar os irmãos, e eu sou um cooperador com Deus, eu quero encorajar os irmãos, Paulo dizendo, a não receberem a graça de Deus em vão. Essa graça que ele já disse no outro momento, que foi revelada através de Jesus Cristo. E aí ele segue dizendo no verso 2, porque ele diz: no tempo aceitável
escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então Paulo está dizendo, gente, eu estou aqui para que a graça de Deus não seja em vão na vida de vocês, para que vocês recebam a salvação de Deus. Então eu não quero viver como apóstolo, trazendo escândalo na vida das pessoas, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, ele está dizendo assim, eu tenho caminhado, eu tenho vivido um estilo de vida em que eu não quero que as pessoas se escandalizem com o meu estilo de vida. E que as pessoas, ao olharem para o meu ministério, Paulo está dizendo, elas não censurem o meu ministério. Ou seja, não tenham nada do que apontar negativamente no meu ministério. Porque nessa geração atual de pastores, de líderes, de crentes, nós vemos pessoas que são famosinhas, mas você olha para o ministério delas e você vai encontrar uma série de situações que são censuráveis, coisas que são repreensíveis, coisas que não dá para aceitar. Então, basicamente, Paulo está apontando para esse caminho. No versículo 3 ele diz, no 4 ele diz, pelo contrário, em tudo, ele está dizendo que não quer que o ministério dele seja censurado. Então ele diz, ao contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus. E aqui é de onde eu tirei a nossa pergunta. Você se recomendaria a outras pessoas? O seu estilo de vida cristã, o tipo de crente que você se recomendaria a outras pessoas? Você poderia dizer para as pessoas assim, olha, você quer ser crente? Você quer saber como é que um crente vive? Olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Você quer saber como é que um crente se comporta? Como é que um crente fala? Como é que um crente se veste? Você se recomendaria? E Paulo, então, ele diz, nós nos recomendamos a nós mesmos. Aí ele vai dizer em que Paulo se recomenda. E daqui para frente, você vai ver Paulo trazendo recomendações dele que tocam a vida espiritual, que tocam a sua vida emocional, que tocam a sua vida material, que tocam a sua vida relacional. Paulo vai trazer recomendações aqui, ele vai se apresentar como recomendações que tocam cada área da vida dele, vida financeira. Quantas pessoas podem dizer assim, olha, fulano, realmente, ele é um bom pregador, mas é um péssimo marido. Né? Quantas vezes você já ouviu aquela história do filho que falou, mãe, vamos trazer a cama para dormir aqui na igreja, porque aqui na igreja o pai é diferente, né? O pai é melhor, não é? Quantas vezes eu cuido de pessoas há muitos anos, e eu já ouvi esposas de pastor dizendo, meu marido é uma coisa no púlpito, ele é outra coisa dentro de casa, não é? Então fica com essa pergunta na sua cabeça. Eu não quero trazer nenhum tipo de julgo, nenhum tipo de acusação, é para nós pensarmos. Você se recomendaria a outros? Paulo vai dizer que em todos os níveis da vida, ele vai se recomendar. Preste atenção, cada palavra que ele vai dizer aqui vai tocar uma área específica da vida. Ele vai dizer assim, no verso 4, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Então ele tá dizendo assim, ó, a minha alma, né, eu tenho a minha alma governada, a minha alma não precisa ser censurada, as aflições que eu passo, elas são resolvidas dentro de mim, em outras palavras. Ele está se recomendando, porque veja, se Paulo fosse um cara que se desesperasse diante das tribulações, se desesperasse, perdesse o equilíbrio, ele não estaria se recomendando aqui. Existem pessoas que elas são crentes
espetaculares, até o momento em que o desespero não bate na porta delas. Em que o problema não bata na porta delas. Porque na hora que bater, elas perdem o controle. Elas perdem o equilíbrio. Eu contei isso aqui no Brasil quando terminou a eleição. Quando terminou a eleição do ano passado no Brasil, e o presidente atual ganhou a eleição, eu fiquei chocado, escandalizado. Eu sou crente há 22 anos, fiquei escandalizado. E eu não me escandalizo com qualquer coisa, não. Fiquei escandalizado quando eu vi um determinado ministro de louvor, famoso no Brasil, gravando uma live com baba e ranho, chorando baba e ranho, catarro mesmo, O cara tava, tem uma hora que vai limpar o nariz assim, ele puxa, sai aquela, sabe aquela goma? O cara chorando desesperadamente, crente. O cara cantava músicas que todos nós adorávamos, adoramos a Deus com as músicas dele. E o cara chorando desesperadamente. E agora o que vai ser de nós? Só porque o político atual ganhou a eleição. Eu fiquei escandalizado. Falei, peraí. Esse moço era para mim uma inspiração. Deixou de ser. Deixou de ser. Paulo está dizendo assim, ó, eu me recomendo. Eu me recomendo. Em que Paulo está dizendo que se recomenda? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu passo por situações que não são fáceis. Eu vivo angústias, eu vivo privações, eu vivo coisas que tocam a minha alma, sabe? O emocional fica atacado, mas eu me recomendo. Eu não perco o controle. Você pode olhar para mim e seguir o meu exemplo. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Você pode olhar para mim e seguir o meu exemplo nessas áreas. E ele segue dizendo, no versículo 5 ele diz, nos açoites, está tocando o corpo de Paulo, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, porque onde Paulo chegava, o povo criava um tumulto para matar Paulo, para prender Paulo. Ele diz, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo está falando aqui daquilo que é a vida devocional dele. E o preço que ele paga por ser crente, quando ele vai para a prisão, quando ele sofre açoite. Ele está mostrando o preço que ele paga para ser crente, o preço que ele paga no corpo, inclusive. Ele se recomenda como um crente que paga o preço, um preço alto para ser crente. A pergunta ecoa nos nossos ouvidos. Você se recomendaria a outros? Você diria para os outros, olha irmão, você quer jejuar? Eu vou te ensinar como é que eu faço para jejuar. Você quer ter uma vida espiritual onde você, mesmo por amar Jesus, por ser fiel a Deus, você vai ser perseguido e tal, não sei o quê. Então, bom, onde eu chego, eu sou perseguido. Paulo dizendo, tem tumulto. Não é porque eu crio tumulto, não é porque os caras veem Deus na minha vida e não querem. Então, não é que Paulo era bagunceiro e ele queria criar problema para as pessoas, não. É porque as pessoas, onde ele chegava, ele fazia diferença. A vida cristã de Paulo, tem crente que ele chega, não muda nada no ambiente, não provoca nenhum incômodo no ambiente. O povo era pecador, falava palavrão, aprontava, abusava, e o crente chegou no ambiente e continuou fazendo a mesma coisa. É aquele sal que perdeu o sabor, insípido. Você se recomendaria a outros como o seu estilo de vida cristã? Quantas vezes você jejua por ano? Quantas vezes você jejua por semestre? Quantas vezes você jejua por mês?
Você se recomendaria a outros? Que estilo de vida que você está vivendo como crente? Paulo vai dizer aqui, eu me recomendaria, no verso 6, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo e no amor fingido. Não, perdão, desculpa, no amor não fingido, perdão. Estão atentos, né? Que eu escutei o zzz. Tem crente que é bom para jejuar, mas ele faz o jejum, ele fala, não, como aquele líder religioso, aquele fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana, mas eu não sou igual a esse publicano aqui. Tem gente que jejua só por religiosidade, mas ele não pode se recomendar na pureza, ele não pode se recomendar na bondade, na paciência, no amor não fingido. Percebe que Paulo ele está abordando cada área da vida dele, seja espiritual, seja emocional, física, material, relacional. Nós estamos vendo declarações aqui que tocam cada área da vida de uma pessoa. Paulo está dizendo, eu me recomendo. A frase ficou lá atrás. Eu me recomendo, e ele está dizendo em que ele se recomenda. Eu me recomendo na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Você chegou num nível de amor que você pode dizer para as pessoas assim, olha, eu quero te ajudar a aprender a amar. Você chegou num nível de pureza, que você pode dizer assim, olha, eu quero te ajudar a ser puro. Eu fui um homem extremamente impuro. Hoje, quando eu atendo pessoas que alguém partilha comigo assim, pastor, eu tenho dificuldade com pornografia, por exemplo. Eu não consigo parar de pensar em pornografia. Aí eu ensino para a pessoa o caminho que eu fiz. Eu digo, irmão, eu vou me recomendar a você nessa área. Em outras palavras, né? Eu não uso essa frase propriamente dita, mas eu vou dizer assim, irmão, eu era assim, igual a você, e não sou assim mais. Então, eu quero te ajudar. Eu me recomendo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para o cara é, eu me recomendo a você como alguém que era impuro, que era pervertido, e hoje consegue ser uma pessoa pura. A mesma pessoa, porque eu lembro de tudo que eu fiz no passado. Eu não tive amnésia. Eu lembro de tudo. Mas eu sei que eu não sou aquele homem mais. Eu sei que o diabo fica doidinho para eu voltar a ser aquele homem. Eu percebo como é que ele fica doidinho, porque ele não para, todo dia. Todo dia o diabo vai tentar você. Mas você tem que ter segurança para se recomendar a outros, principalmente naquela área em que você foi escravizado. Não tenha medo de se recomendar. Agora, para fazer isso, você não pode ser, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que, de fato, estar vivendo aquela vida que seja plausível de recomendação. Paulo está dizendo, eu me recomendo. No versículo 7 ele vai dizer, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Essa tradução não ficou a melhor tradução, mas a tradução original é, as armas, ele vai dizer assim, as armas da justiça, tanto da mão esquerda quanto da mão esquerda ou direita. Porque Paulo lá em Efésios, ele fala da armadura, ele fala que você toma o escudo e a espada. Então o escudo é a arma de defesa e a espada é a arma de ataque. Então uma mão defende, a outra ataca. A defesa é o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui não tem nada a ver com Paulo atacando pessoas. Mas Paulo está dizendo, eu me recomendo na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça. Então, Paulo, ele está tocando o ponto exclusivamente espiritual aqui. Ele está dizendo assim, ó, a minha vida espiritual funciona assim. É na palavra de Deus. É no poder de Deus. Eu não chego nos lugares e meto o pé para entrar.
Eu uso a palavra de Deus para entrar. Como nós estamos aqui agora. Nós oramos. Nós não sabemos o que estava acontecendo. Oramos. E pedimos o poder de Deus para agir. Porque não é... Nós não podemos... eu me recomendo... Eu vi um vídeo outro dia de um pastor na África, num culto, e ele orando pelas pessoas, ele orava fazendo golpes de arte marcial e as pessoas caíam. Tchau, tchau, tchau. Eu falei, gente, onde é que nós vamos parar, meu? O ser humano é criativo, mas assim, sobra a criatividade. Porque era só o cara pegar a Bíblia e ler a Bíblia. A palavra de Deus, ela vai entrar igual uma espada rasgando o seu ser. E ela vai passar os seus ouvidos, vai passar a alma e vai tocar no espírito, vai avivar o seu espírito. Porque eu posso, se eu não tocar o seu espírito com a palavra de Deus, se você não for ministrado no espírito, sabe o que vai acontecer? Você vai viver no gabinete atrás de mim. Porque eu vou virar um psicólogo para você apenas. Nada contra os psicólogos, por favor, os que estão presentes aqui são extremamente importantes. Mas o trabalho do pastor é diferente do trabalho do psicólogo. O trabalho do psicólogo, em linhas gerais, trata a alma. O trabalho do pastor trata o espírito, a alma e o corpo. Porque uma vez que você ministra no espírito, o resto está dominado. Agora, se o espírito está morto, o espírito vai ser dominado. Então, Paulo está dizendo, eu me recomendo. Lembra que Paulo está fazendo a sua defesa em relação aos tais superapóstolos que ele disse, perante a comunidade de Corinto. Então ele está dizendo, eu me recomendo na palavra da verdade, então eu estou aqui pregando a verdade. Hoje em dia você vê, por exemplo, e não era diferente, porque eu estou vendo Paulo dizer isso aqui em outras palavras. Hoje em dia, eu me lembro que quando nós pastoreávamos em Igarapé, e eu sempre fui esse estilo de pregação aqui, sempre. Eu não tenho problema nenhum, eu não sou teólogo, eu não sou pregador eloquente, eu sou apenas um pastor. E como pastor, eu tenho que preparar a comidinha para as ovelhas. Então, eu tento fazer isso do jeito mais simples, mais básico, porém, bem embasado naquilo que é o princípio da palavra. E eu me lembro que um dia eu trouxe um colega meu para pregar lá, e ele pregou e foi uma bênção o culto. E aí no final do culto, um diácono veio falar comigo e falou, pastor, estou muito chateado com o diácono fulano de tal. O que aconteceu, irmão? Aí ele falou assim, não, porque quando o outro pastor terminou de pregar, ele chegou e falou, não, irmão, que pregação, que feijoada, hein? Nossa, que feijoada. Nós precisamos assim, tem umas feijoadas assim, ó. Aí eu fiquei ofendido pelo senhor, pastor. Ficou ofendido. É como se ele estivesse dizendo que a pregação do senhor é um arroz com feijão. Eu falei, irmão, você não tinha que ficar ofendido. Deixa eu te falar uma coisa. O que mantém o sujeito vivo é o arroz com feijão. Feijoada todo dia mata o cara. Se o cara ia viver 100 anos e ele come feijoada todo dia, ele vai morrer com 50. Vai entupir o coração dele de tanta gordura da feijoada. Então, irmão, é o arroz com feijão que mantém o cara vivo. Então, eu não tenho problema nenhum da minha pregação ser o arroz com feijão. Eu não tenho problema nenhum. Olha, eu sou mineiro. Mineiro. Cá em Portugal não se come arroz com feijão com muita frequência. No Brasil, em geral, todo dia tem arroz com feijão. Em Minas Gerais, então, tem arroz com arroz e feijão. Você vai fazer comida, você tem o feijão mais molhado, você tem o feijão tropeiro. Você come feijão com feijão. Você come arroz com arroz. Tem um arroz branco e tem um arroz que é misturado com um monte de legume. Você come arroz com arroz. É igual lá em casa, a gente come queijo com queijo. De tanto que a gente gosta. Então, não tem problema. Eu estou vivinho da Silva. Vivinho. Porque eu como arroz com feijão. Então, Paulo está dizendo assim, mas eu estou pregando, eu me recomendo é na palavra da verdade. Porque eu me recomendo é no poder de Deus. Então, eu não fico de conversinha, falando qualquer coisa. Não, eu prego é a verdade. Eu prego a verdade. Deus usa a minha vida com poder. E eu uso armas de defesa e armas de ataque espirituais, armas da justiça. O verso 8 ele vai dizer assim, por honra, eu me recomendo, por honra e por desonra, por infame e boa fama, como considerado enganadores, mas sendo verdadeiros. Paulo está dizendo assim, ó, gente, eu me recomendo, porque
eu não me recomendo só nos momentos em que eu sou honrado, não. Eu me recomendo também nos momentos que eu sou desonrado. Eu sou muito desonrado. Eu sou considerado alguém que engana as pessoas. Eu me recomendo nisso também. Porque eu não estou enganando ninguém, mas as pessoas acham que eu estou enganando. E ele está dizendo, eu estou pregando a verdade. Porque é como se Paulo dissesse assim, a árvore se conhece pelo fruto. Então você quer saber se o que eu, apóstolo Paulo, estou trazendo para vocês, coríntios, se é de Deus ou não, ou o que esses super apóstolos estão fazendo, não é? É só você analisar. Eu estou me recomendando a vocês. Analisem os momentos em que, não só os momentos em que eu fui honrado, não analise os momentos em que eu fui desonrado, em que eu fui humilhado. Esses caras, é como se ele dissesse assim, esses caras aí, eles foram desonrados por alguma coisa? Por quê? Porque o cara que é um falso crente, ele vai sempre fazer tudo para ficar bem com toda a gente. O cara que é um falso líder, que é um falso pastor, que é um falso crente, ele quer estar bem com toda a gente. Então ele vai bajular as pessoas. Então, ele nunca vai ser desonrado. Por que ele não vai ser desonrado? Porque ele bajula todo mundo. Então ele dá aquilo que ele quer. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, e eu faço das palavras de Paulo as minhas. Eu não estou preocupado em ser bajulado por ninguém. Eu não estou preocupado. Então, eu vou falar aquilo que tem que ser dito, eu vou falar a verdade. E aí, vão falar mal de mim. Não foi isso que Jesus disse? Quando falarem mal de vocês, por minha causa, fiquem felizes, porque fizeram isso com os profetas, perseguiram os profetas. Lá em Mateus capítulo 5, verso 11, ele fala isso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, quando mentindo sobre vós, vão falar mal de vocês. Então, faz parte da vida do crente ser desonrado. Em algum momento, em alguma situação na vida dele, faz parte. Se você é um crente que só quer participar da honra, você não pode se recomendar a outras pessoas no que diz respeito à desonra. Paulo está dizendo, eu me recomendo também na desonra, na infâmia, não só na boa fama. Nós vivemos uma geração em que os crentes só querem ficar famosos. Então, qualquer comentáriozinho negativo nas redes sociais, o cara logo já fica sem dormir. Ele falou a verdade e achou ruim porque as pessoas estão dizendo para ele, mal dele. Ele diz no verso 9, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos como castigados, porém não mortos. Paulo está dizendo, eu me recomendo, não só porque alguns me conhecem, mas eu não estou fazendo questão de ser conhecido. Eu não quero ser famoso. Eu estou me recomendando para vocês, porque eu não vou só para as igrejas grandes. Paulo dizendo, em outras palavras. Não é? Eu não vou só para os lugares que são bajulados. Onde precisa ir, onde o evangelho tem que chegar, eu estou indo. Eu me recomendo, porque eu não estou à procura de holofotes. Verso 10 ele diz, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está dizendo assim, eu não estou focado em coisas materiais. Eu quero abençoar a sua vida, quero que vocês sejam prósperos, mas eu não estou atrás disso. Hoje em dia, as pessoas só valorizam o crente, se o crente, na cabeça de muita gente, só vale a pena copiar o crente que anda no carrão, que anda bem vestido e que tem uma aparência maravilhosa, mas aí as pessoas, elas caem, comem pelo olho, né? Caem no engano. Porque não necessário, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui a andar mal vestido, a pobreza, nada disso.
Eu estou dizendo que a coisa mais fácil que tem é as pessoas serem manipuladas pelos olhos. Não é? Às vezes o rapaz fica encantado com uma menina, linda, maravilhosa, e fala, é com essa que eu quero casar. Aí ele começa a conversar, ele acha a voz dela um pouquinho fora do tom, meio grossa, mas ele fala, deve ser porque ela é, né, marombeira, ela faz ginásio, então deve ser porque ela toma algum anabolizante, alguma coisa, que a voz ficou assim. Nada. Não é isso não. Não é anabolizante não. Você vai ter uma péssima surpresa mais tarde. Eu vi um vídeo na internet essa semana, que o pessoal vive me mandando as coisas, né? E aí, o cara fazendo uma entrevista, saiu com a mulher e foi fazer uma entrevista. Aí, falou, olha, você quer, estou com a minha amiga, você quer dar um beijo nela, uma coisa assim e tal. Claro, o cara estava de máscara ainda de Covid, tirou a máscara e já lascou um beijo de língua na mulher, que mulherão. Aí o cara falou, pro rapaz que aceitou o beijo, né? Como é que é o seu nome? Ele falou, você não lembra o nome dele lá. Ricardo, João, sei lá. Aí falou, e você, amor? Botou o microfone na mão, e você, amor? Como é que você chama? Aí a mulher, Miguel. O cara fez assim, ficou assim, ué, depois dessa, já está na internet, acabou. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, não seja Miguel. Você lá na minha região, dá um migué, Miguel, dá um migué é você enganar a pessoa, né? E fulano deu um migué em cicrano. Então, Paulo está dizendo, eu me recomendo como alguém que, embora não tenha nada, mas está sempre trabalhando para enriquecer os outros, para agregar valor na vida dos outros. Você se recomenda como alguém que agrega valor na vida dos outros? Porque tem crente que não agrega nada, né? Tem crente que não agrega nada. Eu vivo a minha vida pensando assim, como é que eu posso agregar valor na vida desse irmão? E às vezes eu até falo, o cara não me pede opinião não, mas eu falo. Porque eu quero agregar valor na vida da pessoa. Não é? Porque se não agrega valor, como se diz lá em Minas Gerais, nem fede, nem cheira, não presta para nada. Paulo vai dizer, você pode ficar de pé, por favor? Paulo vai dizer, no versículo 11, ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Paulo está dizendo, eu me recomendo a vocês, como eu disse, em todas essas áreas. Porque eu amo vocês. Mas eu percebo que vocês não têm o mesmo amor por mim, Paulo dizendo. O amor por nós. Mas nós pedimos a vocês, abram o coração. Meus irmãos, quando a gente se recomenda a alguém, quando a pessoa olha para você, seja o seu cônjuge, sejam os seus filhos, quando eles veem que você se recomenda, que você se coloca à disposição deles, para eles poderem olhar para você e poderem desfrutar, beber daquilo que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas vão abrir o coração. Mais adiante, Paulo faz as pazes com os coríntios, e eles abrem o coração para Paulo. Porque em algum momento, eles foram iludidos, encantados, pelos tais superapóstolos, que Paulo diz. Mas quando eles começaram a ver os frutos da vida de Paulo, começaram a ver que realmente Paulo, ele não só falava, mas ele mostrava o fruto, ele mostrava aquilo
em que ele se recomendava, eles começaram realmente a entender que eles estavam sendo enganados, mal orientados, iludidos, encantados por aqueles tais super apóstolos. Marido, você pode se recomendar à sua esposa. Esposa, você pode se recomendar ao seu marido. Na sua vida cristã como esposa, na sua vida cristã como marido. Porque aí, o seu casamento vai ser restaurado. Muitos casamentos sofrem porque os cônjuges não se recomendam um ao outro. E aí vão ser iludidos por super maridos, super esposas. Às vezes, os pais, eu ouço isso com uma certa frequência, pessoas dizendo para mim, olha, eu não tive uma boa referência paterna, e eu me sinto acolhido, amado, aqui. Às vezes as pessoas falam, eu vejo o seu relacionamento com seus filhos, e eu não estou aqui de forma alguma querendo passar a ideia de perfeição, porque lá na minha casa o cara mais pecador sou eu. Eu sou o cara que mais tem que pedir perdão lá em casa, sou eu. Porque é o que mais peca. Só para desconstruir essa ideia de perfeição, o que eu quero dizer é que, mesmo sabendo as minhas limitações, eu me recomendo. Eu digo para o meu filho assim, filho, eu quero que você olhe para mim como marido da sua mãe, e o que de bom você vê em mim, você vai copiar. E aprenda com os meus erros. Eu quero me recomendar para você, filho, como um homem. Eu digo para ele, na sua idade, eu não era crente. Então eu não me recomendo a você como homem na idade que eu tinha, que você está hoje, quando eu tinha a sua idade, porque eu não era crente. Mas eu me converti nesse momento. E a partir daquele momento, eu me recomendo a você, como homem. Eu olho para as minhas filhas e digo, eu me recomendo para vocês terem um exemplo do marido que vocês devem procurar. Eu recomendo a mãe de vocês como exemplo para vocês serem futuras esposas. Nós não podemos ter medo de nos recomendar, irmãos. Não é preposição, presunção, pretensão, perdão. Mas é você saber quem você é em Cristo. Paulo está dizendo, eu sei quem eu sou em Cristo. Porque eu não vim para a igreja para andar com Jesus só por causa da fama, só por causa das agendas de pregação, só por causa dos livros e CDs que eu vou vender. Não, eu vim para Jesus para viver tudo que eu tenho que viver em Jesus. Se é para sofrer por Jesus, eu vou sofrer por Jesus. Se é para ir preso por causa de Jesus, eu vou ir preso por causa de Jesus. Eu não quero ser crente, representar Jesus só na hora que o presidente da república me chamar para estar lá, para honrar o meu ministério. Não, eu quero ser crente para na hora que o governo resolver perseguir quem é crente em Jesus, eu vou dizer, ó, eu sou crente também. Então você pode me perseguir, porque eu também sou crente. Você se recomenda como crente onde você vive, na sua casa, onde você trabalha? Isso é muito importante nós pensarmos nisso. Que você possa, ao longo dessa semana, ler novamente esse texto, continue lendo aquilo que Paulo vai dizer, leia várias vezes, confronte a sua vida, cada área ali que Paulo colocou, confronte a sua vida com o que está sendo dito aqui, porque às vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, a pessoa diz assim, eu quero ser
um crente igual fulano de tal. Quando eu cheguei em Portugal, uma pessoa me disse isso. Eu quero ser a fulana de tal. Aí citou uma pregadora brasileira muito conhecida e famosa. Eu quero ser a fulana de tal portuguesa. É como se alguém dissesse: eu quero ser como aquele ministro de louvor famoso, que tem uma casa linda, mas não sabe o que ele passou para estar ali. Não sabe tudo que ele enfrentou para estar ali. Então Paulo está dizendo: eu não sou igual a esse super apóstolo aí não. Esses caras, eles mostram só a aparência. Eles têm dinheiro, eles falam bem. Eu posso até não falar bem, mas eu estou falando o que é verdade. Eu não tenho dinheiro, eu não estou preocupado em ter dinheiro, mas eu estou servindo os irmãos. Eu não quero ser pesado aos irmãos. Eu quero ajudar os irmãos a crescer. Eu me recomendo, porque eu sou crente de verdade. E eu provo isso porque eu apanhei por Jesus, porque eu fui preso por Jesus, porque eu sou humilhado por Jesus. Nós estamos vivendo uma geração em que os caras dizem assim: ó, vem para o Evangelho, que você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Irmão, o Evangelho é sofrimento. Porque a partir do momento que você começa a ser confrontado pela verdade do reino de Deus, você não pode mais, você não vai dar conta de viver mais como você vivia. E para abrir mão é pauleira. Para renunciar à carne é pauleira. Mas tem muita gente que mostra um evangelho assim, cheio de facilidade. É o que os super apóstolos faziam. E Paulo está dizendo: não vai nessa onda não. O evangelho que eu anuncio, o evangelho que eu vivo, guiado pela graça de Deus, é assim, 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 assim. Você se recomendaria a outros? Se a sua resposta for assim, talvez, ou em algumas áreas sim, outras não, eu vou te encorajar a voltar para casa hoje com esse dever de casa, de ajustar o seu caráter, o seu comportamento. Mas se você disser: não, eu me recomendo sim, me recomendo, você vai voltar para casa com essa responsabilidade de não perder o padrão, de manter o padrão, subir a fasquia cada vez mais, para Jesus, para a glória de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender com homens como nós, pessoas com limitações e dificuldades, como o apóstolo Paulo e tantos outros homens de Deus que passaram na terra, mas que puderam ser para nós e que são até hoje um exemplo de fidelidade ao Senhor, exemplo de caráter, exemplo de dedicação ao Senhor. Nós queremos viver uma vida dedicada ao Senhor nesse nível, no nível de suportarmos tudo e qualquer coisa por causa do Senhor, por causa do Evangelho, por causa daquilo que o Senhor espera de nós, a santidade, a dedicação plena. Nós não queremos apenas viver uma religião, mas nós queremos nos dedicar totalmente ao Senhor, para vivermos, ó Deus, vivermos como o apóstolo Paulo viveu, como Jesus viveu, como homens e mulheres viveram e tantos outros vivem hoje, comprometidos com cada detalhe do Evangelho. Capacita cada um de nós, Senhor, para que ao longo dessa semana nós possamos fazer uma autorreflexão e podermos nos recomendar em áreas que possivelmente ainda são passíveis de não recomendação.
Mas nós queremos viver, ó Deus, sem reservas para o Senhor, ao ponto de, em todo o tempo, em todas as coisas, nós podemos dizer: nos recomendamos aos outros, nos recomendamos como homens ou como mulheres, nos recomendamos como maridos ou como esposas, ou como pais, como filhos, como amigos, como cidadãos que cumprem suas responsabilidades. Nos recomendamos como pessoas que representam a Deus na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém.